O ponto de pernoite. O deus dos maronitas conduz o mascate Fadul Abdala a um sítio paradisíaco. 1. Os mamoeiros, nascidos sobre as covas no improvisado cemitério, davam os primeiros frutos quando Fadul Abdala, tendo se perdido, descobriu aquela boniteza de lugar. Libanês de estatura agigantada, todo ele desmedido, mãos e pés, o arcabouço do peito e a cabeçorra, ganhara nos cabarés de Ilhéus e de Itabuna o apelido de grão turco, mas nas estradas do cacau era conhecido por Turco Fadul, ou mais simplesmente Cefadu, na voz dos alugados que enxergavam nele a providência divina. Deslumbrado com a vista, pensou haver chegado às planícies do Éden, descritas no livro sagrado que levava consigo na mala de mascate, pois, em havendo ocasião e necessidade, seu Fadul batizava menino a preço de liquidação. Arriou a mala pesada, a cada dia mais pesada, o metro dobrado em 2 que usava como matraca para anunciar a ricos e pobres a presença do comércio e da moda naqueles cafundós. Na mala, conduzia de um tudo, o necessário e o supérfluo. Tecidos, sedas e chitas, bulgarianas, botinas, borzeguins, linhas, agulhas e dedais, fitas e rendas, sabonetes, espelhos, perfumes, tisanas, coloridas estampas de santo e breves contra as febres. Tirou o paletó e a camisa, as calças e as cerolas. Nas costas, os vergões deixados pelas correias da mala, calos nos ombros. Descalçou as sandálias, mergulhou no rio que ali se alargava numa bacia de águas límpidas, encachoeiradas sobre pedras negras. Nadou, divertiu-se espadanando a água, como fazia na meninice ao banhar-se no ribeirão na aldeia natal. Encontrou parecença entre os dois lugares. Apenas as palmeiras que ali cresciam nas colinas e no vale não eram tamareiras. Saciou a fome, mamões perfumados e doces, maná do paraíso, dádiva de Deus, do Deus dos maronitas. Cajás maduros espalhavam-se pelo chão sob a árvore em cuja sombra se abrigou do sol. Cateu os frutos, rindo de si próprio, tamanho homem nu, recordou-se molecote metido no gelabá, recolhendo tâmaras, já então grandalhão e desengonçado. Estava completando 15 anos da data da partida. Sabor ácido e agreste dos cajás, tão diferente do paladar suave e macio das tâmaras maduras, frutos criados uns e outros por Deus para regalo dos homens. Fadul aprendera a crer e a confiar em Deus com seu tio Said Abdala, sacerdote maronita de conselho e apetite celebrados. Via de longe consultá-lo, traziam-lhe tâmaras e uvas que ele comia às mãozadas enquanto resolvia pendências e anunciava o volume das colheitas. O mel das frutas escorria-lhe pela comprida barba negra. Mudara muito naqueles 15 anos. O tio não o reconheceria. Constatou Fadul saboreando os cajás um a um. Mudou por fora e por dentro. Prefere os cajás às tâmaras e às uvas. Não lhe fazem falta. Bastam-lhe as jacas, de preferência as moles. Voltara a nascer naquelas brenhas. O menino vestido com o djelabá ficara para sempre do outro lado do mar. Deus dividiu a vida dos homens entre a obrigação e o prazer, o choro e o riso. O prazer sem medida de estar ali, chupando cajás na brisa do fim da tarde, escutando passarinhos, vendo-os voar, joias do escrínio do Senhor. Repousando da labuta das últimas semanas, do infinito caminhar, dos perigos de todos os instantes, mascate não conhece domingo ou dia santo. Deus fizera-o perder o norte para que tivesse um dia de descanso, folga para o corpo e a alma. Por que não permanecer ali para sempre, naquele vale idílico, igual aos animais que se aqueciam ao sol, estirados sobre as pedras, calangos e teius? Aprendera com os alugados a comer carne de teiu e a saboreá-la, lambendo os beiços e os dedos. Sobrava comida, fartura de caças e de frutas, jacas olorosas, água pura descia das nascentes, o paraíso. Fadul Abdala riu um riso grosso e estrepitoso, no descompasso de seu tamanho, assustando papagaios e lagartos. Nesse paraíso faltava o principal, que era a mulher. Pensando em mulher, pensou em Zezinha do Butiá, aquelas horas botando-lhe cornos em Itabuna. Também não podia exigir que ela trancasse a cadeado o chibiu, um abismo, apenas porque lhe deixara num laivro de desvario 2 cédulas de 10.000 réis e um espelho emoldurado para nele contemplar-se suspirosa. Suspirosa? Ela ria-lhe na cara. Turco de uma figa, comedor de cebola crua. Turco não, bode a língua. Grão turco, minha odalisca.
teu senhor e teu escravo. Era dado a galanteios, pena que a pronúncia não ajudasse. 2. Gostou tanto do lugar que nele pernoitou. Recolheu gravetos, acendeu fogo para espantar as cobras, vestiu as ceroulas e a camisa, estendeu-se sobre as folhas secas. Tardou a adormecer, pensando. Na margem do rio, anunciando a lua, o sapo cururu cantou. Chegado ao Brasil há 15 anos, Fadu viera para trabalhar e enriquecer. Enriquecer é a meta de todos os homens. Para alcançá-la, Deus lhe dá alma e inteligência. Uns cumprem à risca o mandato do Senhor, ganham dinheiro e se estabelecem. Outros não conseguem. Alma pequena, inteligência curta ou tão somente pouca disposição para o trabalho, preguiça, malandrice. Tinha os exemplos à mão na mesa de pôquer do Coronel Coelho em Ilhéus. Alma destemida, audaz, águia na inteligência. Álvaro Faria, se quisesse, poderia ser um coronel como o irmão, dono de prédios e fazendas, milionário. Em vez, não passava de um troca-ternas, vadio sem eira nem beira, vivendo ao Deus dará. Não fossem a mesa farta do Mano João, a sorte no jogo, motivo de dúvidas e suspeitas, e a malícia para conceber e executar trampolinices, passaria fome. Até então Fadu apenas trabalhara num afã desesperado de burro de carga, cruzando brenhas, enfrentando riscos, as serpentes, as febres, as ameaças de criminosos, frios assassinos. Naquele comércio andejo, o pau de fogo, presente do capitão Natário, era tão importante quanto a mala repleta de berliques e berloques. Ainda não enriquecera, longe disso. Nem sequer se estabelecera, como decidira fazer, com casa de negócio num dos vários povoados que brotavam no rastro do cacau, nas encruzilhadas das fazendas, ao passo das tropas e tropeiros. Sem embargo, não podia se queixar. Estava juntando seu pé de meia, sobretudo depois que iniciara a prática da agiotagem. Multiplicavam-se as estrelas na longura do céu. Foab Khan, que em Itabuna lia livros em árabe e em português, cidadão ilustrado, mais instruído do que meia dúzia de advogados, responsável pelo apelido de grão-turco que inventara ao ver Fadu rodeado de raparigas no cabaré, lhe afirmaram não serem essas estrelas aqui vistas as mesmas que sentiram no céu do Oriente onde eles haviam nascido. O grão-turco não duvida, mas não consegue estabelecer a diferença. Estrelas são todas parecidas, belas e longínquas pedras preciosas. Bastaria uma delas para fazer a fortuna de um filho de Deus. Quanto à lua, refletida nas águas do rio, é a mesma, aqui e lá. Medalha de ouro fosco, gorda e amarela, com São Jorge cavalgando seu cavalo na faina do dragão. O Oriente citado por Fuad, a terra natal, perdera-se na distância. Para reencontrá-lo, seria preciso varar o mar de lado a lado no bojo dos navios. São outras as estrelas, as frutas também. Não lhe fazem falta. Prefere os cajás às tâmaras, e de estrelas está bem servido. Distante e esquecida a terra natal. Fadu Abdala, o gão turco das putas, o turco Fadu das casas grandes, seu Fadu das míseras choupanas, sabe que veio para ficar. Não trouxe passagem de volta. No lugre de imigrantes, chorou todas as lágrimas, não restou nenhuma. Não mudou apenas de país e de paisagem, mudou de pátria. Libanês de nascimento e sangue, chamam-no turco por ignorância. Se soubesse ver e constatar, proclamaria aos quatro ventos sua fé de Grapiúna. A pátria de um cidadão é o lugar onde ele chora, sua e ri, onde moureja para ganhar a vida e construir casas de negócio e residência. Sozinho com a noite e as estrelas naquele pouso desconhecido para onde o conduziu a mão de Deus, Fadu Abdala reconhece e adota a nova pátria. Nela não viu a luz primeira, nem se batizou. Ninharias, desprezíveis pormenores. Mais importante que o berço é a cova, e a dele será aberta no território do cacau. Não uma cova rasa como as do cemitério ali plantado. Por quem, quando e por quê? Ah, será um túmulo de lorde, em pedra mármore, o aqui jaz em letras douradas. Nesses 15 anos, o rapazola vindo do Oriente, ao fazer-se homem, fez-se brasileiro. Tanto é verdade que já acertou com o Baldo Madureira, escrivão do cartório e comparsa de pagode, o preço dos papéis com abatimento. Brasileiro de papel passado, comerciante estabelecido, casado e pai de filhos, o negócio crescendo, dinheiro traz dinheiro. Tudo isso muito em breve, se Deus quiser.
cumprirá seu destino como lhe ordenara o padre Saíde, ao lhe deitar a bênção na hora triste e alegre do adeus, quando riso e choro se misturam. Vai cumprir a vontade de Deus, Fadu, filho de minha falecida irmã Marama. Vai ganhar dinheiro no Brasil, que aqui está difícil e não posso mais te sustentar. Vai enriquecer. O homem rico é respeitado por seus semelhantes e bem visto por Deus. Traçou no ar o sinal da cruz, deu-lhe a mão a beijar. Erguendo o cajado de pastor, o adolescente desceu a montanha, iniciou a caminhada. O Deus dos maronitas é o mesmo, lá e aqui. 3. Demorou Fadu a retornar àquele sítio. Decorreram muitos meses. Prosseguira na fadiga do bufarinheiro, curvado ao peso da mala, ao sol e à chuva. Saudado pela freguesia com alvoroço e afeição, pois além de tudo era de bom convívio e de prosa amena. Gostava de ouvir e de contar histórias, entremeando-as com exclamações de assombro, largos gestos convincentes e ruidosos frouxos de riso. Granjeara a fama de mentiroso, mas as aldrabices que relatava tinham graça e sentimento, causavam emoções desencontradas na assistência pobre e ávida, naqueles confins desprovidos de qualquer divertimento. É que nem um conto da carochinha, até chorei. Me mijei de rir no pedaço da mulher com o macaco, esse porco ladrão, astúcia cada uma. A freguesia de Fadu era vasta e variada. Fazendeiros, as esposas, os filhos, gente de dinheiro e de prosápia, alugados, trabalhadores nas roças, quase sem vintém, jagunços com suas amásias, arrotando lembranças, raparigas, os melhores clientes, os que mais compravam. O ambulante não estabelecia distinção de classe ou de casta. Aceitava com o mesmo grado convites para almoçar nas casas grandes e nos ranchos dos alugados, doido por jabá assado na brasa com acompanhamento de farinha e rapadura. Entre as mulheres da vida gozava de popularidade. Não se negava a cobrar em espécie, caixa de pó de arroz, lata de brilhantina, frasco de água de cheiro ou os juros de pequeno empréstimo. Havia casos, raros, é bem verdade, de prendas grátis em dias de extravagância, quando, tomado de amores, o grão turco perdia o siso. Anéis de metal com pedras de vidro, faiscantes, brincos de fantasia, enfeites lindos. Bijuterias recebidas com emoção, mais apreciadas do que por uma pelega de 5.000 réis, por serem regalos, signos de bem-querer e não assintoso pagamento. Sentimental, Fadu se enxodozava com certa frequência. Tinha predileção por moças de farta carnação, de peitaria saliente, seios volumosos, bons para apertar com a mão enorme. Mulher magra, para ele, não tinha valor. Quem aprecia ossos é coveiro, como diz o povo coberto de razão. Conhecido e estimado em fazendas e povoados, possuía compadres e afilhados. Fiava com relativa facilidade, mas na época do vencimento, mais dia menos dia, comparecia para cobrar a dívida. Se o freguês mudava de residência, ia descobri-lo onde estivesse. Andava léguas e léguas, implacável. Admitia atrasos, mas para compensá-los, introduziu a norma do juro bancário nas salvas do cacau. Além de mercadorias, conduzia o progresso na mala de mascate. Prudente e conciliador, houve quem o tomasse por medroso, tamanho corpanzil e tão cagão, juízo que não fez carreira. Armado com um simples canivete, seu Fadu cobrou dívida a Terêncio, cabra de maus bofes, clavinoteiro. Garguelou-o empapuçado, pinicou-lhe o gogó com a lâmina afiada, usada para descascar laranjas e rasgar furúnculos. Recebeu na hora os 3.000 réis, os juros e as desculpas. Ao saber desse enredo, o capitão Natário, morto de riso, achou-o sobretudo cômico. Sem embargo, tendo o regatão em grande estima, deu-lhe um revólver de presente. Por vezes a força das mãos e um canivete não são suficientes. Em quem mande impõe respeito, compadre. Livrou-se da acusação de frouxo, jamais da de ladrão. Essa cresceu e correu o mundo, notória e unânime. No mercado improvisado, à sua chegada nas fazendas, tratavam-no de turco ladrão enquanto pechinchavam no preço das mercadorias expostas, convidativas e cobiçadas. Fingindo-se ferido em seus milindres, seu Fadu ameaçava recolher chitas e alfinetes, pentes e broches, cintos e cartucheiras, a sedução irresistível do comércio, e ir vender mais adiante. A negociação prosseguia entre exclamações e pragas, risos e suspiros, insultos e lisonjas. De gatuno a turquinho bendito de minha alma.
Diziam-lhe ladrão na tampa, mas sem raiva, sem intenção de ofensa. Fazia parte do engodo, da pechincha, do prazer da compra e venda. Gatuno, sem dúvida, mas um homem bom, como aliás ele próprio não se cansava de afirmar aos berros. Turco ladrão é a mamãezinha de vocês. Queria saber se não fosse Fadul, homem bom, temente a Deus, quem é que ia vir nesse cu de Judas para servir vocês? Em vez de me xingar, vive me agradecer e convidar para um gole de pinga, povo ingrato. Não recusava a cachaça, mas no cabaré bebia vermute misturado com conhaque. Nas casas grandes, os coronéis, podres de ricos, nem por isso reclamavam menos. Turco, tu tá roubando demais. Onde se viu um patacão vagabundo de níquel, que isso nunca foi prata, custar essa dinheirama toda? É um assalto à mão armada, assim não há cacau que chegue. Fadul jurava que em Ilhéus um relógio daquela qualidade, prata de lei, custava o dobro. A mala aberta sob os olhos cúpidos das patroas, mantinha-se atento ao movimento da cozinha de onde chegava o odor dos escaldados, o sublime aroma da feijoada. Para ele não havia prato que se pudesse comparar à feijoada. O toucinho farto, as carnes de salpresa e de fumeiro, paios e linguiças. Em matéria de apetite, saíra ao tio padre. Um bom sujeito, prestativo. Bom, inclusive, para adjutorar moribundo, facilitando-lhe a passagem desta para melhor, depressa e em paz. Em ocasiões assim penosas, era de grande ajuda. Não havia apego à vida por mais ferrenho que resistisse ao vozeirão e à pronúncia de Fadul. Aquele fúnebre cantochão arrancava lágrimas a jagunços desalmados. Nas brenhas do cacau, quem quisesse juntar dinheiro sem possuir roça plantada em terra própria, tinha de multiplicar suas aptidões. Vendedor ambulante, carregando a loja ao lombo, o turco Fadul exercia a medicina com frequência, o sacerdócio quando necessário. Operava abscessos, retirava carnegões, limpava feridas com água oxigenada, queimava-as com iodo. Na mala, 4 remédios infalíveis: maravilha curativa, saúde da mulher, pomada de São Lázaro e óleo de rícino. Com eles tratava qualquer doença, exceto a bexiga negra e a febre maldita. Para essas não havia jeito a dar. Atendeu e curou muito povo naquele sertão, sem médico nem farmácia, sem nenhum socorro. Sacristão na aldeia libanesa, acolitando o padre Saíde nos mistérios do culto, não facilitava em batizar crianças que, sem sua ajuda, morreriam pagãs, sem direito ao reino dos céus. Abençoou casais amancebados, retirando-os do pecado em que viviam, concedendo-lhes nova condição social e pretexto para uma folgança com cachaça e arrasta-pé. Seu Fadul apreciava um bate-coxas puxado à sanfona. Par de primeira, na opinião das moças. De posse da arma, Fadul Abdala decidiu ampliar a área de suas atividades, passando a emprestar dinheiro a juros. Fazia-o com prudência, escolhendo a quem confiar seu módico capital, seu rico dinheirinho, com prazos estritos para pagamento e complicada tabela de ágios. Visível sob a aba do paletó, o pau de fogo. Oferta, sabiam todos, do capitão Natário, prova de amizade. Com a agiotagem, fez crescer o pé de meia e viu aproximar-se a hora de arriar para sempre a mala de mascate, erguer uma biboca onde vender de um tudo. Faltava-lhe apenas escolher o lugar de mais futuro, povoado recente onde ainda não existisse concorrência. 4. Ao descrever a paragem onde se perdera e repousara, soube que o nome daquele sítio era Tocaia Grande, assim denominado por ter sido cenário de tenebrosa emboscada seguida de matança a sangue frio alguns anos antes, nas desapiedadas brigas dos coronéis pela posse das derradeiras matas. Naquelas bandas do Rio das Cobras, já não existia palmo de terra que não tivesse dono. No calor da narrativa, tipos de má-fé, línguas de trapo, citavam nomes a propósito da famigerada tocaia, mas Fadul sabia dar o devido valor a aleivosias e intrigas. Entravam por um ouvido, saíam por outro. Certas versões, o melhor é ignorá-las. Outras informações, essas sim, de interesse. Turco Fadul as recolheu em casas de alugados, nas varandas dos coronéis, da boca dos passantes, durante as infindáveis jornadas no decorrer de semanas e meses. As tropas que desciam das fazendas conduzindo cacau para ser embarcado na estrada de ferro em Taquaras, abandonavam pouco a pouco o antigo caminho, desviando-se para Tocaia Grande, ponto ideal de pernoite. A partir de certo tempo, o trânsito pelo atalho se tornara mais intenso do que pela estrada real.
Um dia um tropeiro de suas relações, de nome Lázaro, cego de um olho, ao salientar as vantagens do pouso em Tocaia Grande, os animais podiam se desalterar sem correr risco na bacia ali formada pelo rio, encontravam pasto na vegetação farta e não tinham para onde fugir. Lastinou não haver ainda em sítio tão propício uma baiuca, por menor que fosse, onde vendessem um trago de cachaça, um pedaço de fumo de corda, um bolachão, uma rapadura, sal e açúcar. O sabidório que se estabelecesse em Tocaia Grande ia enriquecer da noite para o dia. Fadu ouviu com atenção. Prosseguiu na caminhada de ofertas e cobranças. Mas ao voltar para Itabuna com o duplo objetivo de refazer o estoque e rever Zezinha do Butiá, mais que um xodó, uma fatalidade, pois nem sequer era gorda e peitudona, arranjou maneira de passar por aquelas bandas, acompanhando um comboio de gado. Qual não foi sua surpresa ao constatar que Tocaia Grande deixara de ser um descampado. Além do barracão de madeira, depósito para estocagem de cacau seco, haviam sido levantadas algumas casas de barro batido, outras estavam em construção. Raparigas faziam a vida, não faltava freguesia, trabalhadores das roças mais próximas, mateiros e alugados, jagunços de passagem, tropeiros de pernoite. Sons de harmônica, cantorias, luz de fifós, arfar de corpos nos casebres. Pela manhã, com a partida das tropas, a animação minguava, voltaria a crescer no fim da tarde. Ao chegar ali, na vez anterior, deu-se conta de que fora trazido pela mão de Deus. Enquanto se imaginava perdido, o Senhor o conduzia, guiava seus passos. Não para que ele folgasse num dia de descanso, como então pensara. Trouxera-o para lhe mostrar o lugar onde devia honrar o trato feito, cumprir o seu destino. Não podia vacilar. Antes de prosseguir viagem, Fadu Abdala tomou as necessárias providências. O capitão Natário da Fonseca visita seus domínios. Acerto verbal, mais do que suficiente. Entre eles, acordo escrito e assinado, além de desnecessário, significaria afrontosa desconfiança, prova de desestima. Pelo trato, Natário recebeu o título de administrador da fazenda da Atalaia. Capataz não é posto para um capitão da Guarda Nacional, com direito de passar uns dias todos os meses na propriedade que começara a estabelecer nas terras recebidas em pagamento dos bons serviços, aqueles que nenhum ordenado compensa. Bonachão, o coronel Boaventura encerrara o assunto. Agora entre nós, Natário, já não existe patrão e empregado, somos farinha do mesmo saco. Enquanto vosmecê viver, sou pessoa sua para o que der e vier. Sei disso, conheço seu devotamento e procurei corresponder. Natário, a fisionomia séria, ainda tinha motivo de conversa. Tem outra coisa que quero pedir, se vosmecê me der licença, coronel. Outra coisa? Surpreso, o coronel fitou o mameluco. Pode falar, estou ouvindo. Zilda tá de barriga outra vez. Quero que vosmecê e dona Ernestina batizem a cria quando nascer. Era esse o pedido? Estendeu a mão. Pois toque lá, compadre. Vamos fazer uma festança no dia do batizado. É o quinto, não é? Sim, senhor. Já tem 2 moleques e 2 rabos de saia. E na rua, Natário? Uma porção, coronel. Perdi a conta. Tudo com a minha cara, nem que fosse estampa de santo. Em geral, a visita do capitão às suas terras durava 3, 4 dias, suficientes para pagar a meia dúzia de alugados, fiscalizar o andamento do serviço, encher os olhos com a visão das roças vicejantes. Na certa feita, demorou-se por lá cerca de 3 semanas, à frente dos trabalhadores na limpa de um resto de mata ainda por desbravar. Se deixasse por conta e risco dos contratados, nem Deus poderia prever a data da queimada. Sob seu comando, cabra nenhum dormia no cabo do facão. Propriedade pequena, na voz dos entendidos fazendola para umas 500 arrobas anuais, contando safra e temporão, e olhe lá. Sendo, porém, de outra opinião, o capitão deu-lhe foros de fazenda. Fazenda da Boa Vista. Na afirmação do dono, a Boa Vista, um par de anos após a primeira afloração, produziria pelo menos o duplo das 500 arrobas previstas pelos invejosos. Plantada em solo fértil, montada a capricho por quem durante tantos anos cuidara e ainda cuidava, cabedal alheio, entendido como nenhum outro nos particulares da lavoura do cacau, era fazenda para seguras 1000 arrobas,
Natário se dispunha a apostar dinheiro com quem duvidasse. Sem contar com as fútuas roças a serem plantadas nas terras que acabara de desmatar. Dava gosto contemplar as mudas de cacaueiros crescendo vigorosas à sombra úmida das árvores. Os olhos miúdos do capitão brilhavam, num assodamento de amoroso, ao comprovar o esmero com que tinham sido dispostas as distâncias entre cada uma delas, na medida certa, as covas abertas no rigor do preceito, quase não tivera perdas. Não cabia discussão. Lavra nenhuma no mundo se compara à do cacau, nenhuma compensa tanto e tão rapidamente. Plantar cacau é o mesmo que semear ouro em pó para colher barrotes. Verdade comprovada, o sorriso abria os lábios, apertava os olhos do patrão da Boa Vista. Era ter paciência e esperar. Os alqueires que o coronel Boaventura Andrade mandara registrar em nome do antigo capanga situavam-se perto de Tocaia Grande. Ninguém soube se de propósito, se por coincidência. Imprudentes especularam sobre o nome dado por Natário à propriedade, insinuando que ele teria se inspirado na visão do vale junto ao rio, quando, na distante noite de tempestade, o parabelo na mão, demorou a espreita, Boa Vista apesar da escuridão. A língua do povo é comprida e afiada, mais comprida ainda e inventiva. Não adiantava o repetido aviso da cautelosa maioria, com disque e falatórios. Não se ganha nem um tostão furado e pode-se ganhar um tiro fácil no ricochete das balas vadias atrás dos pés de pau. Para que revolver águas passadas se o capanga já não existia? Quem por ali transitava era capitão e fazendeiro. Tocaia Grande ficava a meio caminho entre a fazenda da Atalaia e a da Boa Vista. A distância a cobrir entre os dois destinos não ia além de légua e meia, 2 léguas se muito. Em boa montaria, um pulo. Indo ou voltando, o capitão cruzava sempre pelo atalho, encurtando o caminho. Pôde assim acompanhar atento e participante, quando necessário, a transformação que foi acontecendo. Tendo sabido dos planos do coronel Robustiano de Araújo, Natário o aconselhou a construir o depósito em Tocaia Grande. Fazendão sem tamanho, na qual, além de plantar cacau, o coronel criava gado, a Santa Mariana ficava nas nascentes do Rio das Cobras, nos limites da Caatinga, muito distante dos trilhos da estrada de ferro. Motivo por que o coronel decidira levantar em sítio apropriado um armazém para nele estocar cacau seco e ali entregá-lo aos exportadores. Eles que se vexassem com transportes para Ilhéus. O fazendeiro se agradou do posto, seguiu o alvitre e, tendo se dado bem, já estava anunciando a construção de um curral onde o gado repousasse na caminhada para os matadouros de Ilhéus e de Itabuna. Conselho valioso. O coronel agradecido mandou entregar uma novilha ao capitão. O capitão estava presente quando os trabalhadores mandados pelo coronel Robustiano amassaram barro, cortaram varas e ergueram os primeiros casebres. Assistiu à chegada da primeira mulher-dama, Jacinta, mais conhecida por Coroca, por ser de maior. A idade já não lhe permitia buscar freguesia de roça em roça. Pousou ali na expectativa dos tropeiros cada vez mais numerosos, pois Tocaia Grande se tornara ponto de pernoite muito concorrido. Ao recomendar o lugar, Natário anunciara ao coronel Robustiano a intenção antiga e permanente de construir na colina sobre o vale casa de moradia em breve. Assim se encontrasse mais folgado de dinheiro. O pouco que tinha enterrara na Boa Vista. 2. Contente da vida, o capitão Natário chegou no meio da tarde a Tocaia Grande. Tendo demorado fora da Atalaia mais tempo do que o previsto, trazia pressa. Não tinha intenção de se deter no vale, mas o movimento desusado, o número de homens ocupados em derrubar e transportar troncos de árvores, fê-lo parar a mula em frente ao barraco de Jacinta. Queria o coronel Robustiano decidido apressar a construção do curral? A rapariga idosa e gasta apareceu à porta, exibindo os molambos dos peitos nos rasgões da combinação. Boa tarde, Coroca. Natário cumprimentou sem descer da mula. Boa tarde, Natário. Dobrou a língua. Capitão Natário. Antigamente, quando ele era mocinho, tinham ido juntos para a cama um ror de vezes. Em algumas delas, no fiado, ao vê-lo teso e necessitado. Coroca abria-lhe as pernas a crédito, mas ultimamente ele não chegava para tantas que se ofereciam. Está voltando? Demorou por lá? Arranjou rapariga nova? Só se cabo de facão for rapariga. Me diga se é que sabe, que rebuliço é esse? É o curral do coronel Robustiano ou que diabo é?
Foi seu Fadu que contratou um punhado de viventes para levantar casa para ele. Casa de madeira, não barraco de sopapo, que nem esse meu. A gente tá lá dentro na função. De fora tá se vendo pela buraqueira. Turco Fadu? Vai botar casa de comércio? Ficou pensativo. Aonde? Me aponte o lugar. Quem deve saber é Bernarda. Foi ela que se ficou na noite que dormiu aqui e tomou essa disposição. Que Bernarda? A filha de Florencio? Ela mesma. Chegou tem uns 15 dias. Largou o papacria. Veio com uma tropa de burros da boca do rio. É novidade, os homens só querem ir com ela. Antes de tocar o animal, Natário perguntou. Tá precisada, Coroca? Não tô pedindo esmola. Antes morrer de fome. O capitão riu. Os olhos se fecharam. Peste de velha de cachaço duro. Ainda lhe devo uns atrasados, se lembra? Desde então. Isso possa ser. Entregou-lhe umas moedas, partiu em busca dos trabalhadores e por eles soube dos projetos de Fadu. O mascate deixara com Bastião da Rosa algum dinheiro e ordens para derrubar e preparar madeira bastante para a construção de casa de 2 portas na parte da frente e 3 cômodos nos fundos. Palacete igual naquelas bandas somente em Taquaras, junto dos trilhos da estrada de ferro, e olhe lá. Aliás, Lupicínio, o Carpina, viera de Taquaras, mandado por seu Fadu para fazer balcão e prateleiras. Trabalho grande e na correria. Bastião da Rosa opinou. O turco maluqueceu, capitão. Tocaia grande não comporta tanta lordeza. Natália abanou a cabeça, discordando. Maluco? Não achava, não. Sabia de um saber sem dúvidas que mais cedo ou mais tarde Tocaia Grande seria uma cidade perto da qual Taquaras não passaria de desprezível tatera, um lazareto. 3. Palacete era o barraco de Jacinta, se comparado à choupana de palha onde Bernarda se abrigara. Meia dúzia de palmas mal juntadas, 4 tocos de pau enfiados no chão. No interior, um catre, uma panela de barro sobre 3 pedras. Mais nada. Natália desmontou, percorreu com a vista os arredores. A moça vinha chegando do rio, molhada da cabeça aos pés, na mão as peças que fora lavar. Uma calçola e uma anágua. O vestido de bulgariana, ensopado em cima da pele, colava seu corpo escuro e o exibia. Dos cabelos soltos escorria água, pingos no cangote. Ao reconhecer o visitante, suspendeu o passo para logo partir correndo, os braços estendidos para ele. Nos olhos de Natário corria uma menina de 2 anos de idade que largava a poça de lama onde brincava para pendurar-se nua e suja em seu pescoço. Ao se acoitar na fazenda da Atalaia, queria viver uma temporada longa em casa de Florencio e Diana, sua amase. Florencio não trabalhava nas roças, ocupado em serviços de maior vulto, cuidava de armas e jagunços. Com que idade estaria Bernarda? Perguntou-se quando a imagem da menina se incorporou na moça envolta em água e sol. Conhecera a criancinha de peito pendurada nas ancas da mãe. De certa maneira, Natália ajudara a criá-la. Na saleta da casinhola de 2 peças, Ana armara uma rede para o hóspede. No chão, num caixote transformado em berço, dormia a criança. Acordava chorando no meio da noite, mas raramente Ana despertava para lhe dar o peito. Morta de cansaço, mergulhada em sono de chumbo no quarto vizinho, nem escutava o choramingar da filha. Natário retirava a criança do caixote, colocava na rede e com o balanço a fazia adormecer, pesando em cima de seu peito. Teria uns 5 anos, não mais, quando o coronel Boaventura trouxe o padre Afonso para benzer a capela que Dona Ernestina mandara erguer na fazenda em pagamento de promessa a São José, seu protetor, a quem o coronel devia a vida. A São José e a Natário, que apertara o gatilho a tempo. Com sua licença, coronel. A festa durou 2 dias, multidão de convidados, até da Bahia veio gente. O padre celebrou missa, consagrou a imagem do santo, casou os amancebados, batizou uma batelada de meninos e uns quantos homens feitos todavia ímpios. Despropósito de comilança, desparrame de bebidas. Correu cachaça grande nas casas dos trabalhadores. Um despotismo. Modesto servo de Deus, partidário incondicional do coronel, modelo de fé cristã e de civismo grapiúna, padre Afonso petava pela gula, comia por um regimento. Natário aproveitou a festa para casar-se com Zilda, com quem vivia amasiado havia mais de 1 ano. Ele a encontrara vagando na estrada de Água Preta, pálida, raquítica e assustada,
órfã de pai e mãe, enterrados juntos pela bexiga. Uma ronda de renegados pisava-lhe os calcanhares, malta de cães atrás da cadela sem dono, cada qual com seu trabuco. Mais por desenfado do que por apetite, Natário entrou na competição. Mandou Mané bragado para a terra dos pés juntos. O lambanceiro o desconhecera e puxara a arma. Tendo a magrecela custado vida de homens, a levou consigo e em seguida lhe fez um filho. Calada e submissa, trabalhadeira e asseada, a casinha de sopapo dava gosto. Zilda ganhou corpo e cores, consideração e afeto, ficou de vez. Onde arranjou coragem para dizer a seu homem e senhor do desejo que tinha de se casar com ele. No padre, para não viver contra a lei de Deus. No juiz não precisava não. Quando a recolhera, Natário ainda morava em casa de Florêncio. Na rede de solteiro a emprenhou, sob as vistas de Bernarda, por assim dizer. Bernarda continuava a dormir na sala, mas com a presença de Zilda perdeu o lugar na rede, o balanço e o peito acolhedor. Por ocasião do batizado coletivo, Ana os convidou para padrinhos da menina. Jeitosa, Zilda fez, com trapos velhos, uma boneca de pano para a afilhada. Natário nada lhe deu além do que ela mais desejava: poder chamá-lo de padrinho, beijar-lhe a mão e receber a bênção. Enquanto Florêncio permaneceu na atalaia, Bernarda viveu mais em casa dos padrinhos do que na dos pais. Beirava os 10 anos quando Florêncio, tendo se desentendido com o coronel por dar cá aquela palha, arrogância de jagunço que se recusava a pegar no pesado, se mudou para a fazenda da Boca do Mato. O coronel bem-vindo andava à procura de um bom clavinoteiro para gritar com os alugados. Natário e Zilda ofereceram-se para ficar com a afilhada. Florêncio nem quis falar no assunto. Precisavam de Bernarda para ajudar na criação da irmãzinha. Naquele meio tempo, Ana desovara mais uma filha, Irará de nome, Irá de apelido. Depois, quando se deu o acontecido, Zilda opinou que já então Florêncio andava de olho na menina. Com a mudança dos compadres, somente de raro em raro, Natário voltara a ver Bernarda. Aos 13 anos, era moça feita, bonitona, cobiçada. Cobiça de mulher no fim do mundo do cacau não tinha freio nem medida, pois não havia fêmea senão para uns raros felizardos. Tudo que usava saia possuía encanto e serventia, sem falar nas éguas, mulas e jumentas viciadas. O ataque de congestão derrubou Ana em cima da cama, muda e surda, entrevada para sempre. Trambou-lhe sem outro préstimo a não ser dar despesa e trabalho, enquanto Bernarda se desenvolvia numa sedução opulenta e ostentada. Do quarto, deitado junto da paralítica, Florêncio ouvia a filha ressonar na sala, poderoso Otelo. Que podia fazer o velho cachaceiro? Comê-la a cria antes que o outro a comesse. Ninguém quis se envolver no assunto. Não pagava a pena. Cangaceiro contratado no sertão do São Francisco quando começaram as lutas pela posse da terra, nelas Florêncio estabelecera macabra folha de serviços. A filha era dele. A ele cabia cuidar de sua família como melhor lhe desse na telha, ou nos quibas. Contas feitas na cabeça enquanto afrouxava a barrigueira da cela, o capitão concluiu que Bernarda devia andar entre os 14 e os 15 anos. Vivesse em Ilhéus, seria mocinha tola, ainda brincando com boneca. Ali nas Brenhas, mulher adulta, meretriz de porta aberta. Viera correndo com os braços estendidos. Deixara cair as peças recém-lavadas, mas ao se aproximar, suspendeu o passo e baixou a vista. Apoiado no animal, Natário a contemplou e, mesmo sem querer, percorreu com os olhos apertados o corpo inteiro da afilhada. Ágil e esbelta, compacta carnadura de bronze. Uma confusão dentro do peito onde sentimentos e emoções se atropelavam, contraditórios, como se lhe fosse dois. A voz cálida chegava ainda do passado. A bênção, padrinho. Mas em seguida a realidade se impunha. Recebeu meu recado, não foi? Recado? Acabei de saber que tu estava aqui agorinha mesmo, pela boca de Coroca. O que foi que se deu? Soltou a mula que se afastou em busca de pasto. Não iria longe. Sem esperar a resposta, atravessou a entrada da choça. Sentou-se no catre feito com 2 tábuas. Bernarda o acompanhou e se manteve de pé diante dele. Em tão pequeno espaço quase tocava em seus joelhos. Me diga, o que foi que houve? Na voz aparentemente fria e neutra transparecia uma ponta de cuidado. Bernarda levantou a cabeça e olhou de frente para o padrinho. Não aguentei mais.
Pai só faz duas coisas quando vem da roça: beber e dar pancada em nós. As palavras saíam lentas e pesadas. E aquilo que o padrinho sabe. Com a mão amassava a saia, único sinal de constrangimento. De comer não tem em casa, só cachaça. Nós não morreu de fome por mor o socorro dos vizinhos e porque eu fui para os matos com quem quis me pagar, correndo risco. Se pai chega a saber, tinha me matado. Natário ouvia sem fazer comentários. Bernaga fungou. O choro ameaçava irromper, mas ela o segurou no fundo da garganta. Seu ânimo fora temperado em fogo lento. Arregaçou a ponta do vestido para com ela apagar o ardor da vista. O capitão reparou na coxa maciça. Percebeu a curva da bunda. A afilhada comera o pão que o diabo amassou. Morto de pena, pobre menina. Sentiu o coração confranger-se, mas os olhos persistiram fixos, nublados de cobiça, até que a rapariga soltou a saia e prosseguiu. Pai fez de mim, sua filha, a amásia dele. Todo mundo sabe. Enquanto mãe foi viva, sem fala e sem ação, me sujeitei. Não ia deixar mãe morrer sozinha. Mas depois que nós enterrou ela, me toquei embora. Outra vez fitou o padrinho para afirmar. Quem pensou que eu estava de acordo se enganou. Eu estava na casa do sem-jeito com mãe naquele estado. Estava na casa do sem-jeito, verdade pura, mas Natário apenas informou. Não soube da morte de comadre Ana. Faz uns 20 dias que faltou. Mandei um recado para a Vosmecê na Atalaia. Não lhe deram? Estava de viagem. Só agora estou voltando. E Irá? Ficou com o pai. E se ele fizer com Irá o mesmo que fez com tu? Com Irá, padrinho? Mas é novinha por demais. Não tem ainda 11 anos e nem botou sangue. E o compadre é homem de a reparar nessas bobagens? Na casa de Luísa Mocotó, no Rio do Braço, tem uma de 10 anos fazendo a vida. Disse que foi o pai que arrombou. O que mais tem por aqui é pé de cacau e papa-cria. Constatava sem comentar. Era assim e se acabou. No silêncio pesado de intenções e pensamentos, o capitão empurrou com o pé as palmas que faziam de porta. Estendeu a mão. Tocou o vestido de bulgariana colado na pele da afilhada. Bernarda não se moveu nem abaixou os olhos. Sua afilhada. Meninazinha vinha correndo, nua e suja, pendurar-se em seu pescoço. Natário lhe oferecia uma moeda de vintém, mas ela recusava. Queria, isso sim, montar em seu cangote, segurar as abas do chapéu de couro, brincar. Crescer adormecendo na rede, ressonando contra o peito do capanga, rindo quando ele lhe fazia cócegas na sola dos pés. O universo da criança se resumia no padrinho. Querente ele, existia tão somente um deserto de desolação e indiferença. Mas que padrinho, quase pai. E daí? Pai de verdade era Florencio, e ela não se negara quando o velho a quisera. Dormira com ele por mais de 1 ano, se não com gosto, conformada. Natário espalmou a mão na barriga de Bernarda. Ela permaneceu imóvel, mas quando os dedos tocaram-lhe o seio, esboçou um sorriso e baixou os olhos. O capitão puxou-a para o catre. Depois do soluço estrangulado, do ai de ânsia e júbilo, do grito de vitória, Bernarda passou a mão de leve no rosto do padrinho, estremeceu, sorriu e disse: Sempre pensei que um dia havia de me deitar assim com Vosmecê. Aconchegou-se no peito suado, igual a menina na rede. No sonho aconteceu um montão de vezes. Quando quero uma coisa, sonho com ela. Padrinho também? Puxava a conversa para mantê-lo ali em seu regaço. Sonho é mentira. Sonhar não paga a pena. Quando quero uma coisa, eu faço ou tomo. Adoçou a voz para concluir. É mais melhor do que ter que sonhar. Eu também estava querente. Palavras benditas, venturosas. O padrinho estivera querente, morto de vontade de deitar com ela e penetrá-la. A desolação e a ruindade da vida desfizeram-se. Não cabiam no mundo luminoso do beijo e da carícia quando corpos e almas se despiam e se ofertavam sem pejo, sem acanhamento. Ai, que maravilha, meu padrinho. Vamos nos fartar. Estou precisada para compensar os infindáveis dias, as noites de medo e asco. Ai, meu padrinho, tanto tempo podre, tanto tempo triste. Vamos nos fartar. Não vá-se embora. Padrinho não vai logo embora, não é? Ainda é cedo. Desculpava-se. Não tenho nada para servir a Vosmecê. Só eu mesma, se padrinho ainda está querente.
Querentes os dois, demoraram-se na folgança, fazendo-a durar até que o sol desceu do céu para pernoitar no rio, e a mula relinchou lá fora. Enquanto calçava as botas, o capitão quis saber. O que foi que o turco disse? Vai montar negócio aqui. Diz que tem futuro. Deve estar voltando. Quando ele aparecer, tu manda ir falar comigo na atalaia. Mas avisa logo a ele que o morro que fica na curva do rio, aquele mais alto, é meu faz um tempão. A palavra do padrinho era a verdade e a lei. Bernarda fez a pergunta apenas para prolongar por mais um minuto conversa e estadia, a bem-aventurança. Vosmecê comprou junto com a roça? A roça ganhei do coronel por merecimento. Fiz por merecer também esse cabeço, mas não sei quem me deu ele em recompensa. Se foi Deus, se foi o cão. Só sei que é meu e nele ninguém toca a mão nem põe o pé. Nem lhe oferecer dinheiro ao despedir-se. Iria magoá-la se o fizesse. Em lugar do vintém de cobre, a menininha podia tão somente agradado. Mas antes de tomar o atalho, o capitão acertou com Bastião da Rosa e Lupicínio o aproveitamento das sobras da madeira cortada para fadu. Com elas levantariam por sua conta uma casinha de 3 cômodos, onde a afilhada e Coroca pudessem morar e exercer o ofício. Quem conquista mando e autoridade contrai igualmente obrigações. Deve cumpri-las. O negro Castor Abduim da Assunção agride um senhor de engenho depois de tê-lo corneado duplamente. O negro Castor Abduim da Assunção trouxera do recôncavo de onde procedia o apelido de Tição Aceso, e em parte o conservara atendendo raramente pelo nome de batismo. Passou a ser apenas Tição, rapaz festeiro. Ao mesmo tempo, ao empreender a fuga, deixara para trás e para sempre o apodo de Príncipe de Ébano, repetido por Aldroaldo Muniz Saraiva de Albuquerque, barão de Itauaçu, com evidente sotaque de chalaça, mas que a baronesa Marie-Claude Duclos Saraiva de Albuquerque, ou simplesmente Madama, pronunciava revirando os olhos, tilintando a língua, rebolando o cu. O cu e não os quadris, as ancas, as cadeiras, a bunda, na opinião competente apesar de apaixonada da mulata Rufina que a proclamava na cozinha da casa grande, provocando risos e remoques. Sendo uma dama despossuída de tais magnitudes, não as podia rebolar. Em troca, regalava uns olhos enormes, pedinchentos, perturbadores, e exibia sob as rendas da transparente blusa de organdi, num descaro de gringa, um par de seios diminutos, porém firmes, altaneiros, de uma alvura mais que branca, cor-de-rosa, uma galanteza. Quando o jovem Castor, envergando o vistoso traje de fâmulo, surgia na sala de jantar trazendo os cristais na bandeja de prata, Madama sussurrava, Mon prince, e a voz se diluía em gozo. Também a voz de Rufina se diluía em gozo ao vê-lo na copa, todo verde e amarelo com toques vermelhos nas mangas bufantes. Suspirava. Tição aceso. Ai, meu Tição, corpo digno do capricho de opulento senhor de engenho, de cônego reverendo e magnânimo, pernas nuas, ombros nus, seios túrgidos, cor de melaço, uma opulência entremostrando-se no decote da bata de algodão, não como descaro, mas a medo. Rabistel de popa de saveiro, navegava em maré alta, pavoneando-se nas fuças de Castor, tição de fogo que lhe acendia labaredas nas entranhas. Castor sentia-se pouco à vontade na libré de mucamo, de criado de servir, costurada sob as vistas de Madama que a copiara de um livro de figuras. Preferia o trapo passado entre as pernas, amarrado na cintura, e o calor da forja na oficina do que o Cristóvão Abduim, seu único parente. A baronesa o retirara da bigorna para transformar o aprendiz de ferrador em pajem, em palafreneiro, em favorito. Servo não tem vontade nem alvitre. Ainda assim, apesar da veste burlesca e da condição doméstica de serviçal, Castor mantinha o porte altivo, o riso perene e contagiante. Inconsequente juventude, tição aceso ou prince noir, fazia Rufina perder a cabeça, disposta a enfrentar as piores consequências. Levava a Madama ao frenesi. 2. Da incomparável qualidade dos negros no exercício de la bagatelle, Marie-Claude soubera por Madeleine Camus, née Bournet, contemporânea de colégio, sua aînée. No Sacré-Cœur, pulcras e frascárias alunas das freiras, Amies intimes,
Trocavam informações, projetos e sonhos. Conversavam religião e putaria, ansiosas à espera do dia da libertação. Ao regressar de Guadalupe, onde o marido, tenente-coronel de artilharia, comandara a guarnição, Madeleine fizera 2 declarações peremptórias. A. Todos os tenentes-coronéis nascem com irrevogável vocação para corno manso, nem a mais pateta das esposas para impedir que cumpram seu destino. D. Os negros, em matéria de cama, são absolutamente insuperáveis. Não havia melhor prova da primeira afirmativa do que o próprio esposo de Madeleine. Fora ele quem trouxera para casa, na qualidade de ordenança, o negro Dodum, exatamente a melhor prova, a mais esplêndida da segunda revelação. Proclamada a baronesa e senhora de engenho devido ao infeliz matrimônio com nobre mais ou menos colonial, mais ou menos mestiço e riquíssimo, em relação à fortuna não havia mais ou menos, e sim mais e mais, Marie-Claude viajou para os trópicos distantes e misteriosos, onde estava situado seu reino doce e verde de cana-de-açúcar e servos negros. Levava na bagagem vestidos chiques, uma batelada de remédios, aflitas recomendações maternas e a excitante informação de Madeleine. A princípio tudo foi novidade e animação, motivo de festa e de riso, mas a monotonia não tardou a prevalecer. Cansada dos bailes provincianos, nos quais, por causa da elegância e dos costumes europeus, provocava inveja e conquistava aversões entre o mulherio atrasado e maledicente, cansada sobretudo da presunção e da tolice do senhor de Itaúaçu, tão cheio de si quanto vazio de interesse, para conter os bocejos e suportar o desterro, Marie-Claude dedicou-se à equitação e à fodilhança. Ginete petulante, sozinha ou acompanhada pelo barão, cruzava os campos nos cavalos de raça, os mais árdegos do recôncavo. Com sorte atenta, comprovou na prática que, iguais aos tenentes-coronéis, todos os barões nascem com irremissível vocação para corno manso. Impossível impedir que a realizem. Em sendo assim, uma esposa devotada deve estar apta a cumprir o seu dever, solidária com o destino do marido. Um dia, quando dissertavam sobre a pureza e a beleza das raças equinas e similares, andando pelos arredores do Banguê, o barão Aldo apontara um negro adolescente envolto em fagulhas na oficina do ferreiro, chamando a atenção de Madame la Baronne para aquele magnífico espécime de animal de raça. Repare no torso, nas pernas, nos bíceps, na cabeça, na chair. Um belo animal, exemplar perfeito. Observe os dentes. Reparou, obediente e interessada. Demorou os olhos molhados no exemplar perfeito, no belo animal. Observou os dentes brancos, o sorriso vadio. Malheur! Uma faixa de pano escondia-lhe a primazia. O barão era deveras autoridade em raças, herdara a competência do pai, perito na escolha e compra de cavalos e escravos. Mas Marie-Claude aprendera com as freiras do Sacré-Cœur que os negros também têm alma, adquirem-na com o batismo. Alma colonial de segunda classe, mas suficiente para distingui-los dos animais. A bondade de Deus é infinita, explicava Soror Dominique, dissertando sobre o heroísmo dos missionários no coração da África selvagem. N'est pas du tout mon ami, c'est pas un animal. C'est un homme. Il possède un ami mortel que le missionnaire lui a donné avec le baptême. Un homme? O barão desatou a rir. Quando o senhor de Itaúaçu ria em francês, posando de aristocrata culto e irônico a se divertir com a tolice humana, tornava-se intolerável por afetado e arrogante. Um seu xará, Aldo Ribeiro da Costa, bacharel e literato de Santo Amaro, ao ouvi-lo reenxavelhar, massacrando sem piedade a língua de Baudelaire, mestre bem-amado, passara a designá-lo por Monsieur le Francieux, para gáudio dos ouvintes e pelas costas do barão. O poeta vivia na lua, mas não a ponto de se expor às iras do manda-chuva. Não me leveis a mal, ma chère, mas vossa afirmação é uma estultice, onde já se viu dizer que um negro é um homem. Um belo animal, repito, com certeza menos inteligente do que vosso cavalo diamante azul. Très beau, oui, un homme très beau, un prince d'ébène. Príncipe de ébano. Vous êtes drôle, madame, deixai-me rir. E reenxavelhou superior e absoluto. A traça grosseira, a empáfia, le ricanement sardonique do barão acabaram de convencê-la. Destino é destino, traçado no céu. A baronesa adotou Castor e não se arrependeu.
Se o senhor de engenho se deu conta do interesse que ditou a mudança de estado do aprendiz de ferreiro agora a lhe servir à mesa, fez vista grossa, ele próprio ocupado em derrubar cabrochas do banguê, delas usando e abusando como se ainda perdurasse a escravidão. Senhor feudal, de muitas comeu os 3 vinténs, mas somente com Rufina manteve relacionamento prolongado. Na cozinha da casa grande, ela se dá lares de sinhá, com borsa coberta de ouro e prata, balangandãs, pulseiras, brincos, colares, trancelinhas, além da cruz de madrepérola que libera o reverendíssimo cônego. A generosidade do barão não conhecia limites. Como se não bastassem os regalos valiosos, teimava em instruir a mulata na prática de refinamentos das estranjas, sem sucesso, pois ela preferia brincadeira ao natural. A agulha insaciável dispensava molhos e temperos. Para encurtar o conto, pois o enredo detalhado da cornice dupla ou de double cucage do senhor de Itauaçu revela-se longo em demasia para o espaço que lhe cabe na história de Tocaia Grande, registre-se de logo aquilo que em pouco tempo se tornou de domínio público. Combatendo em 2 frentes de batalha, na de Madama toda em ouro, na de Rufina toda em cobre, com a força e a inocência dos 19 anos por cumprir, Castor Abduim ornou de potentes e graciosos chifres a aristocrática testa do barão. III. O mimoso e perfumado ventre de Madame la Baronne contraía-se guloso, orvalhava-se quando ela, na solidão do boudoir, rompida pelos roncos do barão, pensava no príncipe de ébano e o detalhava com apetite. Os lábios grossos, os dentes de morder, a língua áspera, o peito largo, as pernas fortes e o resto. Ai! Perdão pela má palavra que evidentemente não pertence ao vocabulário de madama. Jamais ela diria resto, jamais usaria termo assim mesquinho e indelicado para nomear aquela ostentação única e primaz, a cuja simples vista se obliterava o cérebro de Rufina e se umedeciam as partes de madama. Partes. Ainda uma palavra infeliz, ordinária, mas corriqueira entre o povo da cozinha, do qual ela provém e de cuja alcovitice Deus nos livre e guarde. Apesar de ter a sensibilidade à flor da pele, a baronesa mantinha-se lúcida mesmo nos momentos culminantes, ciosa da lógica e da exatidão gaulesas. Com justa pertinência, designava a formosa e notável potestade conforme a ocasião e a serventia. Com as 2 mãos empunhava le grand mât, fartava-se a mamar le biberon, abria-se para receber pela frente e por detrás l'axe du monde. Agoniada com o rapé e os requintes do barão, desenhando os bálsamos do cônego compassivo e magnânimo, Rufina buscou consolo e provimento no mesmo peito amplo em que a meiga baronesa repousava os boucles da loira cabeleira. O Pedro e Castor Abduim da Assunção, tição aceso, príncipe de ébano, criado de luxo, ex-aprendiz de Maréchal Ferrand na forja de seu tio Cristóvão Abduim, ambos de cabeça feita por Xangô. Nos canaviais, no Banguê, nos engenhos do Recôncavo, na cidade de São Félix, Cachoeira, Muritiba e Santo Amaro, em Maragogipe e até na capital, comentavam o caso. Diziam que a confraria de São Cornélio, o santo padroeiro dos galhudos, tinha novo e ilustre presidente, o barão de Itauaçu, Monsieur le Franciu, corno ao quadrado, corníssimo rei da mansidão. Un gentil cocu, para usar a definição que soava simpática e amical na boca da baronesa sua esposa. Ah, a boca da baronesa só se comparava ao chibio de Rufina, 2 obras-primas, 2 competências, opinião compartilhada pelo barão Aldroaldo Muniz Saraiva de Albuquerque, fidalgo e senhor de engenho, e pelo negro Castor, nascido servo nas plantações de cana. Comprova-se assim, mais uma vez, que a verdade se impõe ao sábio e ao iletrado, ao rico e ao pobre, à nobreza e à ralé. IV. Para que não se faça mau juízo de Aldroaldo Muniz Saraiva de Albuquerque, barão de Itauaçu, se não lhe atribua a pecha de senhor de engenho atrasadão, sustentáculo de vulgares preconceitos, indigno de esposa europeia, civilizada, deve-se dizer que o incidente com Castor, motivo da agressão e da fuga, não teve como causa imediata a intimidade estabelecida entre a baronesa e o ajudante de ferreiro. Ao que tudo indica, os chifres provindos dos bucólicos passatempos de madama não faziam moça ao barão.
Ele os carregava com dignidade e nonchalance, num belo exemplo aos bárbaros senhores do açúcar de justiça sumária. Matavam as sinhás e as sinhazinhas que se atreviam com os negros. Aos negros mandavam capar antes de matá-los. O que fez o barão erguer o braço com chicote e abrir lenho de sangue nas costas nuas de Rufina foi a indignação provocada pela atitude da cabrocha, a ingratidão, a falta de respeito. Sentiu-se agredido naquilo que lhe era mais sagrado, o sentimento de propriedade. Gastara conhecimentos e dinheiro com a mal agradecida, concedera-lhe a honra de deflorá-la e de com ela fornicar assiduamente, buscar instruí-la a respeito de refinadas práticas sexuais, que a erva ruim e estulta se recusava a admitir. Dera-lhe estatuto de concubina, elevando-a da condição de cria da casa, de animal doméstico, além das prendas de vestir e de enfeitar. Tantas. A traição da mulata doeu-lhe fundo. Não se tratava de simples capricho momentâneo de esposa entediada, risível leviandade, pecado venial. Tratava-se de pesado agravo, afronta vil, humilhante escárnio ao senhor e amo, culpa imperdoável, pecado mortal. Tolerar tal ultraje significaria abalar os fundamentos da moral e da sociedade. Assim, quando ao regressar da cavalgada matinal, surpreendeu nas dependências da antiga senzala Rufina sendo possuída por Castor à maneira elementar dos ignaros, a mulata por baixo, o negro por cima, o barão enfureceu-se. Não era para menos, convenhamos. O zumbi escafedeu-se, mas voltou ao escutar quase em seguida o uivo de Rufina. Desvairado, o barão exemplava a condenou-do. Castor arrancou-lhe o chicote das mãos, partiu-o em 2 pedaços e atirou longe. Em troca recebeu tapa, o insulto e ameaça. Vou mandar arrancar teus ovos, príncipe de merda, nego imundo. A face ardendo, a vista turva, o príncipe, fosse lá do que fosse, de ébano ou de merda, com a mão esquerda segurou o barão pela jaqueta de montaria, com a direita encheu-lhe a cara de porrada. Só parou de bater quando acudiu gente, vinda da casa grande do Banguê, num alvoroço que tinha algo de festivo. Não é todos os dias que se assiste ao espetáculo do esbofeteamento de um senhor de engenho. Cabeça e colhões postos a prêmio, Castor ganhou o mundo. Houvesse demorado, nem sequer a senhora baronesa teria podido salvá-lo, se quisesse interferir a seu favor. Não queria. Afetada pela traição do negro, Aí, Madeleine, le plus beau noir du monde, le plus vilain des hommes. Madame adoecera, guardara o leito em dias melancólicos, mas reagira e preparava-se para uma viagem à Europa em companhia do barão, numa segunda lua de mel, bem merecida. O fugitivo chegou à capital após descer o rio Paraguaçu num saveiro carregado de açúcar e cachaça. Mãe Gertrudes de Oxum, que o hospedou, considerava a cidade da Bahia demasiadamente próxima de Santo Amaro para oferecer garantia de vida a um negro acusado de tantos crimes. Atrevera-se a levantar os olhos para a íntegra e virtuosa esposa do amo. Repelido, pretendera violentar pobre e indefesa mucama. Impedido de levar avante o torpe intento, tentara assassinar o senhor de engenho. Beleguinhos o procuravam com ordem de prisão. Capoeiras vindos do recôncavo vasculhavam as ruas com ordem de matá-lo. Escondido no porão de um veleiro de 2 mastros, viajou da Bahia para Ilhéus. No terreiro onde zelava pelos orixás, num coqueiral entre Pontal e Olivença, pai Orolu o acolheu e o recomendou ao coronel Robustiano de Araújo, cuja riqueza não o impedia de dar comida aos encantados e de receber a bênção e os conselhos do babalorixá. No Eldorado do Cacau, pai Aluru tinha tanto ou mais prestígio do que o senhor bispo. Chegara primeiro e possuía indiscutíveis poderes sobre o sol e a chuva. 5. Levava Castor 5 anos trabalhando como ferrador de cavalos na fazenda Santa Mariana, quando, seguindo no rastro da tropa de burros, aconteceu-lhe pernoitar em Tocaia Grande. Seu destino era a cidade de Tabuna, mas exatamente as ruas de canto onde se localizavam as casas de raparigas, ia tirar o corpo da miséria. Para quem se deleitara com fartura, degustando manjares finos, iguarias nacionais e estrangeiras no regalório dos engenhos de açúcar do recôncavo, as fazendas de cacau no sul do estado deixavam muito a desejar em matéria de mulher. No mais, estava satisfeito. Não sentia saudades, a não ser do tio. Mesmo que pudesse, não o retornaria. Lá não passava de servo com o único direito de obedecer sem levantar a voz.
Tratado de príncipe, pondo cornos no barão, no luxo dos lençóis de linho, das cobertas de renda, das coxas de cetim, nem no leito de madama se sentir um homem livre. Para que isso acontecesse, fizera-se necessário meter a mão na cara do senhor, correr perigo de vida, atravessar o mundo e chegar às terras do cacau, onde cada um tinha seu valor, e, bem ou mal, era pago pelo que fazia. A falta de mulheres na fazenda, ele a compensava acompanhando as tropas de burros. Nos entrepostos, nos povoados, nas cidades, encontrava o calor das putas. Amadurecera num negro tranquilo e cordial. Conservara o jeito simples e o porte altivo, o caráter amigueiro. Quando demorava a aparecer, algumas raparigas reclamavam a longa ausência de Tição. Para animar uma festa, não havia outro igual a ele. Artesão capaz e habilidoso na forja rudimentar montada na Santa Mariana, a fim de atender às necessidades da fazenda, ferrar o gado, calçar os animais de sela e carga, afiar facões, recondicionar instrumentos de trabalho, pás, enxadas, foices. Castor, para se divertir, confeccionava facas, punhais, guizos para arreios, anéis para ofertar às conhecidas, ferramentas de candomblé que mandava de presente a Pai Arolu. Arco e flecha de Oxóssi, a bebês de Oxum e Iemanjá, machado de 2 cabeças de Xangô. O coronel não poupava elogios à destreza e à perícia do ferrador, um artista a seu ver. Tição oferecera ao fazendeiro um par de estribos, lavrados por ele com apuro e artifício, peça de valor. Boa pessoa, o coronel Robustiano de Araújo. Rico e poderoso, não arrotava fidalguias, não olhava de cima com desprezo para os trabalhadores. Ainda assim, o sonho de Castor era montar uma forja de ferreiro num dos novos povoados, trabalhar por conta própria, não servir a patrão por melhor que fosse. Ajudado por Coroca, Tição Amendoim extrai um dente molar da amante de Manuel Bernardes, clavinoteiro famoso. De repente, gemidos lancinantes cobriram a algazarra habitual do começo da noite no vasto acampamento em que Tocaia Grande se havia transformado. Vindo de longe, num crescendo, desesperados ais de dor. Alguém implorava socorro e falava em morte. A sanfona silenciou nas mãos de Pedro Cigano, que andava ao Deus dará sem rumo certo, fazendo de um tudo e não fazendo nada. Os renitentes jogadores de ronda suspenderam os lances. Tropeiros e trabalhadores despertaram, puseram-se de pé, saíram a ver o que estava acontecendo. Ao lado de Coroca, na cama de campanha, o negro Castor semi-ergueu-se, atento. Até parece que estão matando alguém, comentou a mulher-dama. Vou ver, disse o negro enfiando as calças. Já volto. Também vou. Coroca apurou o ouvido. É choro de mulher. Perdurava em torno de Tocaia Grande uma legenda de perigo e violência. Não ganhara aquele nome por acaso. Se bem ultimamente não se tivesse notícia de bafafá de vulto sucedido por ali. Vez por outro um tiro, uma facada, brigas em torno dos baralhos cebosos. Dias antes, 2 cabras quase se acabaram no punhal para decidir qual deles ia passar a noite com Bernarda. Correu sangue, mas não houve morte. Incidente de pouca monta. Ainda assim, os moradores e passantes se alarmavam ao escutar gritos de dor, pedidos de socorro. 3 figuras despontaram por detrás do barracão no qual se acumulava o cacau provindo da fazenda Santa Mariana e repousavam os tropeiros que o traziam e os jagunços que o guardavam. Coroca e Castor puderam distinguir à luz da lua cheia a mulher ainda jovem, mulata escura, de basta cabeleira crespa, fêmeaço vistoso se não estivesse tão desarvorada. Com a mão papava um lado do rosto, gemia sem parar. Acompanhavam-na um homem magro, sarará, já de certa idade, e uma velha. Coroca se adiantara ao encontro dos caminhantes. Nada de sério, apenas uma doente a caminho de Tabuna em busca de atendimento. Não devia encontrar-se em estado grave, pois vinha andando com seus próprios pés e não transportada aos ombros numa rede, moribunda. Ouviu-se o riso de mofa da rapariga. Tanto escarcéu por um dente! Tirar a gente do sono por uma besteira dessa? Descaro! Aflita e raivosa, a velha enfrentou Coroca. Quisera ver se fosse com vós missesse a dona. Vai para 3 dias que a pobre só faz sofrer, não tem descanso. Começou anteontem e não parou de doer, cada vez mais pior. Não dá sossego para a infeliz. Elevara a voz para ser ouvida pelos curiosos que afluíam.
Nós estamos indo para Taquaras, pro modo de ver se encontra por lá um filho de Deus que arranque o dente dela. Se não encontrar, a gente continua para Itabuna. É minha filha, mulher dele. Apontou para o homem que se mantinha calado. A velha despejava o saco. Com certeza tivera de repetir a explicação caminho afora. Continuou. Acho que foi praga que rogaram nela. A tal da Aparecida que... Não conseguiu contar o caso. A voz brusca do homem cortou-lhe a palavra. Basta, Vasmicê fala demais. Trazia punhal na cintura e repetição pendurada no ombro. Mesmo sem o aviso dado pela velha, logo perceberam que a criatura era a propriedade dele pela preocupação e pelo cuidado refletidos no rosto carrancudo que se enternecia ao fitar as choramingas. Tomou a frente de Castor quando o negro se aproximou risonho e se ofereceu. Se está procurando quem arranque seu dente, dona, não precisa ir até Taquaras. Aqui mesmo se pode dar um jeito. Venha, mas eu. O homem quis saber. E para onde? Para o armazém do coronel Robustiano para eu espiar a condição do dente. E tu assunta de dor de dente? Mais do que pergunta, o tom da voz continha suspeita e advertência. Castor não vacilou, abriu-se no sorriso. Assunto, sim, senhor. Vambora, dona. A um sinal do homem, andaram para o depósito de cacau. Os jagunços abriram passagem para o grupo, igualmente interessados nas peripécias da ocorrência. A assistência crescera com a presença de Pedro Cigano e Bernarda, de Lupicínio, de Bastião da Rosa, de trabalhadores e tropeiros. Trocavam cochichos, olhavam de soslaio para o homem armado. O Carpina fez um gesto. Bastião da Rosa respondeu com um outro, confirmando. Haviam reconhecido Macambúzio. Envelhecera e estava enxodozado, o que o tornava ainda mais perigoso. Lupicínio sentiu um arrepio na espinha, um frio nos quipas. Tudo podia acontecer. Tição pediu que a mulher se sentasse em cima de um saco de cacau e abrisse a boca, mas ela não se moveu. Continuou gemendo à espera da decisão do Sarará, que insistiu na pergunta. Tu assunta mesmo? O negro riu novamente, brincalhão e bem falante. Já disse a vossa senhoria? Não sou senhoria, nem sua nem de ninguém. Sou Manuel Bernardes, de Itacaré, e não aprecio zombaria. Vou mandar ela sentar, mas o risco é seu. Abrandou a voz ao dirigir-se à mulher. Vai, senta, Clorinda. Abre a boca, mostra o dente ao moço. Lupicínio e Bastião da Rosa tinham-no identificado antes que ele proclamasse o nome façanhudo em aviso e ameaça. Clavinoteiro a serviço dos Badaró durante as lutas travadas com o coronel Basílio de Oliveira, no cerco final, quando a munição terminou e ele se viu sozinho, com uma bala no ombro, lavado em sangue, mesmo assim não se entregou, não se rendeu. Armado com um punhal, ainda feriu 3. Preso e amarrado, iam acabar com ele na malvadeza, mas o coronel Basílio não consentiu. Macho daquela espécie não se mata a sangue frio. Mandou que o soltassem e lhe estendeu a mão. Manuel Bernardes passou a viver em Itacaré, onde plantava milho e mandioca e possuía uma casa de farinha. Fama capaz de rivalizar com a dele, só mesmo a do capitão Natário da Fonseca. Naquela hora todos temeram pela vida do negro Tição, rapaz trabalhador e presepeiro, muito estimado. Terrador de mão segura e forte ao bater o cravo, ferreiro de dedos ágeis e engenhosos no trato dos metais. Defeito sério, aparentava possuir apenas um. Era abelhudo a mais não poder. Metia o bedelho em tudo, tudo querendo resolver, o Beelzebu. Ia pagar caro o atrevimento? Quem mandara se intrometer? De certo não tinha competência nem traquejo, não passava de um negro maneiro e folgazão. Adolescente, intrometera-se com as girondas do senhor barão, a legítima e a preferida. Por vales e montes, canaviais e bagaceiras, pelo campo verde e pelo céu azul, cavalgara a 2 montarias exclusivas do senhor de engenho, arriscando a cabeça e os ovos. Demonstrara traquejo e competência, perder o medo de uma vez por todas. Muito prazer, Sr. Manuel. Meu nome é Castor Abduim. Me chamam de Tição, por ser ferreiro. Já tive outros apelidos, posso lhe contar se um dia Basmicê quiser ouvir. Agora, vamos aliviar a sua dona. No mundo não há coisa tão ruim que se compare a dor de dente, é o que eu ouço dizer e repetir. Eu nunca tive, graças a Deus. Riu de um lado ao outro da boca, exibindo os dentes brancos. Dois. É embaixo ou em cima? De que lado, dona? No de baixo, nesse aqui. Os assistentes se aproximaram. Todos queriam ver. Os olhares iam do clavinoteiro ao negro, da mulher à velha.
Tição pediu a Coroca que segurasse o fifó na altura do rosto de Clorinda. Mal conseguia enxergar a luz vacilante e fumacenta do candeeiro. Foi tenteando com os dedos no lado direito até que a padecente gemeu mais forte e ele sentiu o buraco da cárie no molar. Anunciou. Um queixal. Se a moça quiser e se um cristão arranjar uma torquês, posso arrancar. A voz de Manuel Bernardes voltou a ressoar, ainda em dúvida e em ameaça. Já arrancou algum? Naquele cu de Judas, calçador de ferraduras, acabava sendo médico de bichos. Por mais de uma vez Castor extraíra dentes de burros e cavalos. De mulher e homem ainda não, mas que diferença faz? Não tem conta. Os guardados do depósito encontraram a torquês. O negro pediu que obtivessem um pouco de cachaça. Para a moça tomar um gole e sentir menos. Um tropeiro trouxe uma garrafa acima da metade. Tição deu uma provada. Elogiou. É da boa, explicou a Clorinda. Vai doer um pouco. Se quiser que arranque, tem que aguentar. O sorriso infundia confiança. Mas é uma dor só. Depois passa, se acabou. Pois me faça essa caridade. Gentil, o negro estendeu a garrafa ao Sarará, oferecendo. Uma lambada? É bom para sossegar o juízo. Dispenso. Ao lado da mulher segurava a repetição, impassível. Castor não se deu por achado. Dispensa? Não gosta ou é crente? A moça que não pode dispensar, goste ou não goste. Pela forma como tomou a garrafa, logo se viu que Clorinda não recusava um trago. Parou até de gemer. Agora abra a boca, dona. O fifó, Coroca. Apalpou as gengivas da queixosa que se remexia a cada toque da mão incômoda. No silêncio espesso e tenso, uma atmosfera de alarme e apreensão envolvia os presentes, atentos a cada palavra, a cada gesto. A velha tirou a garrafa da mão da filha. Serviu-se ela também. Tição riu e comentou. Que é isso, vovó? Também vai arrancar dente? Segurei. Entregou-lhe a torquês. Voltou-se para o malcriado. Me empreste o punhal, seu Manuel. Para quê? Já vai ver. Preciso afastar a gengiva para poder segurar o dente com a torquês. Recebeu a arma, receitou outro gole de cachaça para Clorinda. A senhora vai ficar bêbada? Alarmou-se a velha. Quanto mais bêbada, melhor para ela. Pedro Cigano comprovou e louvou com um movimento de cabeça o desembaraço da chorona. Emborcara a garrafa com disposição. Se prepare que vai doer um pouquinho, avisou Castor. Pior do que está não pode ser. A cachaça, se não a embriagara, dera-lhe coragem. Pedindo a Coroca para movimentar o candeeiro de forma que pudessem ver dentro da boca aberta, o negro separou a gengiva do dente, pouco a pouco, com a ponta do punhal. Filetes de sangue escorreram pelos cantos dos lábios da mulher. Manuel Bernardes desviou a vista, olhou em frente. Além dos gemidos abafados, não se ouvia o menor ruído. Clorinda, de quando em quando, se agitava ao sentir a picada da lambadeira. Pronto, comunicou Castor. Passe a garrafa para ela, vovó. Devolveu o punhal. Manuel Bernardes limpou o sangue na calça caque. Tição esperou que a mulher terminasse de beber, fê-la escancarar a boca. Ainda assim teve dificuldade para introduzir a torquês. Não foi fácil tampouco segurar o queixal entre as tenazes. Apesar da delicadeza e da habilidade demonstradas pelo ferrador de animais, a torquês mordeu 2 ou 3 vezes a gengiva machucada, fazendo Clorinda contorcer-se. Aproveitando o momento em que o negro retirara a torquês para afastar a gengiva com os dedos, a mulher deu um safanão e levantou-se de um salto. Sem sequer olhar para ela, Manuel Bernardes disse: Torquês agora tem de aguentar. O moço avisou. Vai, sente e não se levante mais. Era uma ordem, mas transmitida com brandura. A voz não se elevara. Jamais a elevava ao falar com Clorinda. O Sarará estava embeiçado, refletiu Bernarda, e se preocupou por Tição. Se o negro estragasse a boca da mulher e não tirasse o dente, iriam presenciar mais uma desgraça. Olhou em derredor e leu na cara dos demais a mesma agonia. Ai, minha virgem da capistola! A mulher se aquietou e Tição conseguiu finalmente prender o molar entre as garras da torquês. Fincou os pés no chão, deu um arrancão com violência, mas a padecente se moveu. O dente resistiu, não veio com a ferramenta. O negro paciente recomeçou a melindrosa tarefa. Minutos infindáveis. Os assistentes se comprimiam em torno. Alguém, talvez Bernarda, deixou escapar um suspiro. A voz, agora alterada e dura de Manuel Bernardes, exigiu.
Acabe com isso de vez. Castor sorriu à luz do fifó e prosseguiu, tranquilo, até sentir o dente bem agarrado pelas tenazes que o seguravam na raiz. Pediu ajuda de 2 homens para imobilizar Clorinda, impedindo-a de se mexer. Antes que alguém se apresentasse, Manuel Bernardes decidiu. Não precisa ninguém. Basta com eu. Encostou a espingarda nos sacos de cacau, cravou as 2 mãos no cangote da mulher. Então o negro firmou o corpo, puxou com toda a força de um ferreiro habituado a aplicar ferraduras em animais, a malhar o ferro em brasa. A torquês saiu suja de sangue. Castor a exibiu com o queixal entre as tenazes, um dente disforme que dava gosto ver. Tá aí seu dente, moça. Clorinda cuspiu um cuspo grosso, limpou com a mão a baba vermelha. Pegou a garrafa de cachaça, bebeu o que sobrava como se bebesse água, depois agradeceu. Deus lhe pague, seu moço. Desculpe os maus modos. Manuel Bernardes colocou a espingarda no ombro. Aproximou-se. Toque lá, a mão estendida. Me desculpe o mau juízo, foi por lhe ver tão moderno. Serviço danado e penoso. Quanto devo? Não deve nada. Não vivo de arrancar dente. Surgira, ninguém sabe de onde, outra garrafa de cachaça. Passava de mão em mão. Chegou a eles. Manuel Bernardes a suspendeu pelo gargalo, engoliu 2 goles calibrados, enxugou a boca na manga do paletó. Riu pela primeira vez ao entregar a garrafa ao negro. Não sou crente, não. Deus me livre e guarde, mas não estava com vontade de beber com vosmecê naquela hora. Despedia-se. Se um dia precisar de mim, sabe onde moro. Ouviu-se um som repinicado. Nascia da sanfona de Pedro Cigano, um coco das Alagoas que bulia com o sangue e os pés do povo. A velha assanhou-se e saiu no passo ligeiro e miúdo da dança. Velha levada da breca na cachaça e no forrobodó. Formou-se a roda em torno dela, as mãos marcando a cadência acelerada. Bastião da Rosa, branco de olhos azuis, trouxe Bernarda para o centro da roda. Formavam um par de arromba. Clorinda, apaziguada, olhou num convite para o sarabá a seu lado. Manuel Bernardes voltou a sorrir, o peito aliviado da dor da companheira e da tensão de matar. Retirou a repetição do ombro. Dos sacos cheios de cacau subia um odor ativo que se misturava ao bodum dos corpos suados, aromas familiares, aromas de primeira, um e outro. Doutor Tição, gracejou Coroca pendurando o fifó num prego na porta de entrada. Juntos deixaram a festa, voltaram para a cama de campanha. Coroca não era perfumada e galante baronesa. Não possuía o corpo esbelto e jovem de Rufina, mas, para atender uma exigência, valia tanto ou mais que outra qualquer. Tinha a sabedoria de madama, o fogo da mulata, xoxota de chupeta. Universo úmido e tórrido. A lama e a poeira dividiam o calendário do cacau. As chuvas, tão imprescindíveis quanto o sol, duravam a metade do ano. Pesadas, intermináveis, crescendo facilmente em tempestades tropicais. Se ultrapassavam, porém, o tempo útil, podiam tornar-se fatídicas, fazendo apodrecer nas árvores os birros necessitados de luz e calor. Coronéis e capatazes, jagunços e alugados, viviam de olhos voltados para os céus em busca dos sinais anunciadores, ora da chuva, ora do bom tempo, para que na força das águas os cacaueiros rebentassem em flores, e no brilho do sol os brotos crescessem vigorosos e se acendessem em ouro. Para que se mantivesse alta a legenda daquela região privilegiada acerca da qual corriam tantas notícias e se contavam histórias de pasmar em todo o país. Em busca de trabalho e de fortuna, descia do norte, subia do sul para o novo Eldorado, uma vária e sôfrega humanidade. Trabalhadores, criminosos, aventureiros, mulheres da vida, advogados, missionários dispostos a converter gentios. Chegavam também do outro lado do mar, árabes e judeus, italianos, suíços e alemães, não esquecendo os ingleses da Estrada de Ferro Ilhéus Conquista e The State of Bahia Southwestern Railway Company, e do consulado com a bandeira da Grã-Bretanha, a fleuma inalterável e a sólida bebedeira. O cônsul inglês deixara Camila em Londres, contratara em Ilhéus uma índia silenciosa para todo o serviço da casa. Na cama, com sua nudez pequena, ela parecia uma deusa da floresta e talvez o fosse. O senhor cônsul fez-lhe um filho lindo, um caboclo de olhos azuis, um gringo cor de chocolate. Os povos daquela lavoura recente, rica e cruenta, eram de pouca religião,
se bem gastassem a qualquer propósito o nome de Deus, pronunciando-o em vão, ao sabor das tocaias e dos cachiches. De promessa fácil, todos os anos os coronéis renovavam acertos, assumiam compromissos com a corte celeste, em razão das chuvas, em razão do sol, buscando comprar a boa vontade dos santos e o perdão para os crimes. Se é que se pode chamar de crimes os acidentes da conquista. Nos tempos da colônia, quando ainda não existia o cacau, São Jorge, trazido no oratório das caravelas pelos brancos, fora proclamado padroeiro da capitania. Montado em seu cavalo, a lança erguida, santo guerreiro, protetor na medida exata. No recesso da floresta, trazido pelos escravos no porão dos navios negreiros, Oxóssi, dono da mata e dos animais, cavalgava um porco-espinho, um queixada gigantesco, um caiquitu. Fundiram-se o santo da Europa e o orixá da África numa divindade única a comandar o sol e a chuva, a receber as preces e as cantidas, as missas e os ebós. No andor da procissão, no altar-mor da Catedral de Ilhéu, sona a choça de Paiarolu, que nascera escravo e ali se acoitara para aguardar a liberdade. No Peji, lado a lado, o arco e flecha, emblema de Oxóssi trabalhado na bigorna por Castor Tição Arduin, e a estampa em cores vivas de São Jorge na lua esmagando o dragão. Lembrança do árabe Fadu Abdala, homem temente a Deus nas horas de folga quando o comércio permitia. As estradas, os caminhos e atalhos que conduziam das fazendas aos povoados, aos entrepostos e às estações da estrada de ferro dos ingleses, à cidade de Tabuna e ao porto de Ilhéus, não passavam de uma sucessão de ameaças aos animais e aos homens. Buraqueira feroz, lamaçais de meter medo, despenhadeiros, precipícios, o perigo escondido sob cada pisada. Para cruzá-los, os burros e as mulas de passo prudente e lerdo eram de mais valia que as éguas e os cavalos de elegante trote, de rápido galope. Alguns coronéis, vaidosos da fortuna e da chibança, lordes ingleses de cabelo riçado e tez morena, amavam exibir anelões de brilhante nos dedos habituados ao gatilho dos revólveres, abrir conta nas lojas para raparigas chiques e dispendiosas, trazidas da Bahia, de Aracaju, do Recife e até do Rio de Janeiro. Cavalgar nas ruas das cidades montados em jinetes de raça, puros sangues. Mas para chegar às casas grandes das fazendas, viajavam no lombo seguro das mulas e dos burros, alguns tão bons de trote quanto o melhor cavalo. Tropas de burro transportavam o cacau seco das fazendas para as estações da estrada de ferro ou para Ilhéus e Tabuna, onde se encontravam as sedes das firmas exportadoras pertencentes a suíços e alemães. Os animais mais velhos permaneciam nas fazendas, conduzindo o cacau mole das roças para os coxos. Os tropeiros, nas longas e penosas travessias por esses caminhos ínvios e arriscados, escolhiam lugares que oferecessem condições favoráveis para o pernoite. Ajuntamentos que, com o tempo e o movimento, davam quase sempre início a um arruado. Alguns se desenvolviam em povoados e vilas, futuras cidades. Outros apenas vegetavam, um correr de casas com uma puta e uma bodega de cachaça. Com o passar do tempo, Tocaia Grande se transformou no ponto de pernoite preferido pelos tropeiros que vinham da enorme área do Rio das Cobras, na qual se localizava grande número de propriedades, entre elas algumas das maiores fazendas da região. A notícia da construção de uma casa de negócio mandada levantar pelo turco Fadu, homem esperto, de visão, concorreu para a rapidez com que novas moradias surgiram. Choças, cabanas, barracos, uns de barro batido, outros de madeira, os mais pobres de palha seca. A primeira casa de pedra e cal foi erguida pelo negro Castor, a fim de abrigar o Malho e a Bigorna, meses depois da história do Dente de Clorinda, a vistosa Amásia de Manuel Bernardes. Segundo o Disque-Disque, o ferrador contou com a ajuda do coronel Robustiano de Araújo, que lhe adiantou algum dinheiro sem juros e sem prazo para pagamento. Esse negro é astuto. Se não cair numa esparrela, vai enricar. É um atrevido, aprender com as gringas, por isso é abusado. Mas encherido nunca vi.